Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para gravar mais um estudo da Palavra de Deus. Essa semana a gente leu aqui o capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 27, verso 19, né? Também lemos a história de Salomão, da construção do templo, aí em 1 Reis 5, do verso 12 até o capítulo 6, verso 13. E também fizemos a leitura do capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Marcos, certo? Antes de começar o estudo, eu queria falar algo para vocês. Eu estou aqui com o livro, esse livro aqui, Shemot, do Rabino Marcelo Guimarães. Como vocês já sabem, tenho estudado nele bastante coisas. E aqui nesse livro, eu recomendo que vocês comprem um exemplar, não é caro, 30, 40 reais você consegue comprar. E aqui dentro você tem várias explicações sobre cada um dos utensílios do templo e algo muito legal, muito bom para a gente saber e entender como que funcionava o templo a tenda ali, né, da congregação. E eu tenho aqui na Bíblia Andrews, né, também, ela também tem uma ótima ilustração de como que era, talvez consiga enxergar ali bem, tem o tabernáculo, os objetos e as explicações, né? Que também auxilia bastante no entendimento da leitura. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui do capítulo 25 e 26 de Êxodo, porque seria muita coisa para falar e eu preferi falar sobre o reino dos céus, que deve estar presente hoje aqui conosco, comigo e com você. E o verso que eu quero ler para os irmãos, que tem a ver com esse estudo, está ali em Êxodo, capítulo 25, verso 8, que diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, ou no meio de vocês, ou com vocês. E esse verso, ele tem tudo a ver com o estudo que eu li aqui no capítulo 13 e capítulo 4 de Marcos, aqui na Brit Hadashah, no Novo Testamento. E eu quero convidar então a vocês, meus irmãos, espero que vocês tenham lido os textos que eu deixo aqui na descrição. Então abra sua Bíblia já ali em Marcos, no capítulo 3, nós vamos fazer várias leituras e nós vamos entender o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus aqui na terra presente hoje, né? E aqui no verso 1 ele diz: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olha essa palavra, eles ficaram em silêncio. Não queriam se pronunciar sobre o que estava acontecendo ali no momento com o que Jesus estava indagando. Verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Jesus ele ficou irritado e com dó, com compaixão das pessoas. No verso que eu acabo de ler, ele ficou indignado e conduído com a dureza do seu coração. A mesma coisa eu falo para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo agora. Às vezes, eu olho para as pessoas, eu vejo que elas não querem ver, não querem ouvir, não querem entender que o reino de Deus, ele deve estar presente hoje nas nossas vidas. O reino futuro, aquilo que Deus lá na frente ele colocou, através de Jesus ele nos mostra que esse reino ele pode ser experimentado hoje. Você vai ver aqui pelas parábolas que Jesus conta, você vai ver ele sempre falando uma comparação. Como que é o reino dos céus? E esse reino ele tenta apresentar hoje.
Aqui o texto fala referente ao sábado. Aí já vem as pessoas querer falar sábado não é abolido, o sábado é presente. Mas a questão em si é o reino dos céus. A presença de Deus através de você, da sua pessoa. Aquilo que você faz deve mostrar o reino dos céus. Você deve mostrar, ser luz para as pessoas. Mostrar que você é um participante do reino dos céus. Não um idólatra, não um legalista da lei e nem um liberal, mas aquele que participa do reino dos céus, que tem a presença de Jesus na sua própria vida. Vamos adiantar um pouquinho ali no verso 14 de Marcos capítulo 3, diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Porque aqui na continuação do texto do verso 7 até o verso 12, então Jesus, o narrador aqui, Marcos, ele fala que Jesus expeliu demônios. E aqui então é duas coisas que Deus ele coloca, que isso é referência, que o reino presente lá de Deus, do Deus Altíssimo, de Adonai, do eterno Deus, ele é presente aqui hoje. Ele pode ser presente hoje. Como? Com duas coisas. Designou 12 para estarem com ele, ou seja, com Jesus, para estarem aprendendo com Jesus o que é o reino dos céus, e para depois, para enviar a pregar, para ensinar o reino dos céus. E o verso 15, e terem para exercer a autoridade de expelir demônios, ou seja, para expulsar o que é mal, o que é ruim, que está na vida das pessoas, e esses espíritos imundos que agem na vida das pessoas. Verso 20, então ele foi para casa, não obstante a multidão, afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer, ou seja, as pessoas queriam ver muito a Jesus. E no verso 21 é algo que eu li e fiquei pasmo. Eu já tinha lido isso, mas eu não me lembrava e li novamente. E eu fiquei chocado com o que eu li aqui novamente no verso 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Não estavam entendendo nada, nem a própria família. Aqueles que criaram Jesus, que estavam próximos de Jesus, não entendiam o que era o reino dos céus estar presente aqui neste nosso planeta hoje. Verso 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso por Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino, aqui começa Jesus falar mais às claras, o reino, né? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Aqui ele já está dando um peteleco, né, falando para os seus próprios parentes que estavam querendo prendê-lo, porque estavam chamando Jesus já de louco. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Aqui mais uma vez eu vejo uma referência direta aos seus familiares que estavam indo até Jesus, onde ele estava, a população estava em volta, não deixando eles comerem. E aqui então eu vejo que Jesus ele fala diretamente para os seus parentes que queriam prendê-lo. Vocês querem tirar o que eu tenho de mais precioso, que é o reino dos céus? Vocês não vão conseguir, vocês não têm que me amarrar, vocês não têm que me prender, vocês têm que fazer alguma coisa para poder então tentar roubar a minha casa. Ou seja, o reino que Deus está dentro dele. Estava mostrando o reino dos céus. Verso 28, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens,
os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Ou seja, não entenderam nada do que Jesus estava tentando explicar para eles. Nada, não entenderam nada. E talvez você que está me ouvindo aí, talvez você não está entendendo ainda nada que eu estou dizendo. Poxa, peraí, o que tem a ver reino dividido com o reino dos céus? Calma, se você não entendeu, você vai entender. Você vai entender, eu tenho certeza que você vai entender, porque tem tudo a ver você falar reino dos céus e dividir essa divisão que existe hoje nesse cristianismo que nós temos, né? Nessa visão que tem de cristianismo por N instituições religiosas, por cada um entender de uma forma diferente e não entenderem a forma que Jesus está mostrando aqui, né? Como seus próprios parentes não entenderam. Vamos lá, verso 35, que aqui falava-se então que a mãe, os irmãos, tal, a família de Jesus estava ali chegando, né? E falava, sua família está aqui, sua mãe está aqui, seus irmãos estão aqui. E aí Jesus ele dá a resposta no verso 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Se você quer ser considerado da família de Jesus e estar no reino dos céus, você tem que aprender a fazer a vontade do Eterno. É Jesus que manda. Você quer ser considerado irmão de Jesus, quer ser considerado irmã de Jesus, quer se considerar mãe de Jesus, ou seja, família, ser irmão do primogênito de Deus, o que ele está falando? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você tem que aprender a fazer a vontade do Eterno de Deus. Vamos para o capítulo 4. Esse capítulo é maravilhoso que Jesus fala aqui nesse capítulo. No verso 3 até o verso 8, ele faz a explicação do verso 14 até o verso 20, que é a parábola do semeador, que saiu para semear a palavra de Deus. E é uma palavra que ele fala aqui no verso 11, que ele fala assim, ó. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Lembra que eu falei lá no início do capítulo 3, que Jesus separou 12 para levar o evangelho de Deus às pessoas, levar o reino de Deus às pessoas, para terem autoridade em expulsar demônios? Aqui novamente, Deus, através de Jesus, nos mostra que ele, olha só, vou ler de novo o verso 11. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, a explicação de todas as coisas, para que eles pudessem ensinar as pessoas. E Jesus falava, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que as pessoas não venham entender de forma plena. E por que? Tu pode perguntar, mas por que Jesus falava em parábolas para as pessoas entenderem? Não era tão mais fácil falar as claras? Não. Você vai entender por que Jesus falava por parábolas. E especialmente falava para os seus discípulos, para que eles pudessem... Eu vou responder já. Para que os discípulos, quando fossem pregar, pudessem responder qualquer questão. Para que eles pudessem compreender o que é o reino dos céus. Se eu falar para você, o reino dos céus hoje é você viver em paz com Deus, em paz com você, em paz com seus irmãos na fé, em paz com as pessoas que são da sua família, sempre respeitando a vontade do Eterno, eu estou te falando que você tem que ter uma vida dessas. Isso é uma vida que você tem que ter. O reino dos céus tem que estar dentro de você, morando dentro de você. Você tem que se libertar de dogmas, de religião, de doutrinas humanas. Talvez eu vou falar para você algo que você vai ficar talvez até chateado comigo do que eu vou te dizer.
Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Você, toda vez que acorda de manhã cedo, você dobra os seus joelhos e fala com Deus. Todos os dias você lê a palavra de Deus. Todos os dias você tem um livro do lado da sua cama, você acorda e lê aquela meditação diária. Tá certo? E todos os dias você fala, Deus me ajuda no meu trabalho, Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda e me ajuda. E agradeço porque o Senhor é meu Deus. Sabe o que você está fazendo aí? Você está mostrando para Deus que você tem interesse. Não, mas eu faço isso porque eu quero a presença de Deus na minha vida, no meu dia a dia, diariamente. Então eu faço isso porque se eu não fizer, Deus não vai... Eu não vou sentir que Deus vai estar comigo. Que confiança você está depositando no seu Deus? O que é que você tem demonstrado para Deus fazendo isso? Claro, eu quero falar que isso é ruim de fazer? Não, de modo algum isso é ruim de fazer. É algo louvável que deve ser feito. Acho uma prática muito bonita, mas se você faz isso porque você não confia que naquele dia Deus pode estar com você porque você não orou, você está depositando confiança nas suas práticas, nas suas atitudes e não no Deus vivo. Você tem que aprender a confiar em Deus. Se você hoje não orou, tudo bem, mas você tem que confiar que Deus ele é contigo. Ah, mas como é que eu vou confiar que Deus é comigo se eu não orar? Se eu não estiver na presença de Deus pelo menos 5 minutos no dia? Eu tenho que estar, porque eu não vou sentir. Você está se movendo por sentimentos e não por razão, por inteligência, por crer, por fé. Você acha que você pode expulsar um demônio porque você leu a Bíblia de manhã cedo? Você tem que expulsar por fé. Você tem que exercer fé. Você tem que mostrar fé. Você tem que viver por fé. Você tem que obedecer a Deus por fé. Você tem que confiar que Deus age na sua vida por fé. Você tem que exercer fé na sua vida. Você tem que colocar o reino dos céus, o reino de Deus, presente na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde você for. Não importa se você, hoje, talvez você tem filhos e você não leu a Bíblia para eles hoje. O que importa é que você guarda a palavra de Deus e ensina a eles. Você não fala todo dia de manhã para os seus filhos, você não faz todos os dias o culto familiar, mas você ensina a eles que o reino dos céus ele tem um fardo leve. Você mostra para os seus filhos, seus familiares, que o reino dos céus, que o reino de Deus ele não é pesado, ele é leve. Que você não precisa ficar vinculado a dogmas, a paradigmas, eu tenho que fazer isso, eu preciso ler a Bíblia. Você perde o prazer pela palavra de Deus se você fica colocando isso, obrigações. Você não tem que ler a Bíblia por obrigação, mas por prazer. Você tem que orar a Deus não por obrigação, porque se eu não fizer, Deus não vai fazer. Você tem que orar, falar com Deus por prazer. Sabe, nós precisamos aprender a exercer essa fé. Você precisa confiar no Deus que você diz crer. Você não crê de fato de verdade se você não confiar todas as suas coisas na mão dele. Sem você precisar estar orando naquele momento. Hoje, nesse momento, eu confio que Deus pode fazer todas as coisas. E eu espero, eu falo com Deus, eu oro para Deus, que quando eu gravo esses vídeos, que as pessoas assistam. E que elas entendam quem é Deus na vida delas. O que devemos fazer para obedecer a Deus. Viver uma vida santa não quer dizer uma vida sem pecados, mas é viver separado desse mundo que existe ali fora, livre dessas coisas do mundo e livre em Deus. Na prática do Evangelho. Na prática diária do Evangelho, sem que fiquem falando coisas A, B, C, você não pode isso, você não pode aquilo, se você fizer isso é pecado, para! Filtra todas as coisas que você recebe, filtra tudo que você recebe pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela parte onde que diz aqui, na Torá, na Haftará, tá certo? Que é a parte do Antigo Testamento, na Taná,
Tá certo? Leia, veja o que está escrito e entenda o que é esse mistério do reino de Deus. Você precisa saber o que é isso. Vamos continuar o nosso estudo, fazer mais umas leituras, que depois eu quero ler lá em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Vamos lá, vamos para a parábola da candeia, que diz assim: também lhe disse, porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, né? Não deve ser. Não vem antes para ser colocada no velador, ou seja, para iluminar. Não é para colocar debaixo, é para colocar em cima para iluminar. Você deve ser a candeia e iluminar as pessoas, os outros. E aqui diz, pois nada está em oculto, senão para ser manifesto ou revelado. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. O que eu estou mostrando para você hoje é para revelar o reino dos céus para você. Estou revelando que existe um reino dos céus hoje. Através de Jesus, você pode entrar para o reino dos céus. Fazer parte deste reino. E no verso 23 ele repete algo que está lá no verso 4 de Marcos, que diz, olha, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E vamos mais uma vez no verso 26, que diz, que é a parábola também da semente de mostarda, né? O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sabendo ele como, e não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se ele mete a foice, porque é chegada a ceifa. Não era a parábola da mostarda, a parábola da mostarda, do grão de mostarda é a próxima. Me desculpe por esse equívoco. Mas aqui você conseguiu compreender o reino presente hoje de Deus? Jesus ele explica, vamos tentar, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra. Né? Tá fazendo a comparação com o quê? Com o homem plantando uma semente na terra. Tá certo? Depois que dormisse, se levantasse de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Fé. É fé. Hoje, exercendo fé. Você está ouvindo a palavra que eu estou mandando aqui para você. Estou falando para você. Que o reino de Deus é chegado. É hoje. Não é o reino vindouro que Jesus um dia vai vir, que vai nos transformar, nós teremos um corpo glorificado, como Adão tinha lá no Éden, né? Que vai resplandecer luz, e a luz de quem? Do Altíssimo, do Divino, de Deus. Então, quando esse dia chegar, lá nós temos que estar preparado para esse dia. E como é que você faz para se preparar para esse dia? Vivendo aquele dia hoje. Olha que maravilha! É o que Jesus está explicando aqui nessa parábola. Nós precisamos viver com essa fé hoje, agora, nesse exato momento. É maravilhoso saber disso. Vamos para a parábola então do grão de mostarda, aqui no verso 30. Aqui assemelharemos o reino de Deus, mais uma vez, assemelhando o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? Mais uma vez, aqui Jesus estava pensando, poxa, como é que eu vou querer mostrar para vocês com parábolas, para vocês entenderem como que é o reino dos céus, como é que é o reino de Deus. E aqui ele fala, é como um grão de mostarda, que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, e a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Mais uma vez, fé. Crer nesse reino vindouro hoje. Através de quem? Do Messias Jesus. Fazendo parte do quê? Da aliança eterna do eterno Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus, o nosso Senhor. E através de Jesus nós fomos enxertados. Eu repito isso sempre em todos os vídeos. Nós somos enxertados nessa oliveira verdadeira para quê?
para que nós possamos viver o reino de Deus hoje, o reino vindouro de Deus hoje. Vamos para o verso 35. Jesus aqui, é só para fazer uma pausa rapidinha, Jesus aqui ele estava mostrando como que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E aqui no verso 35 nós vamos ver uma prática que os discípulos iriam viver ali, naquele momento. Veja comigo, olha só. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Verso 37. Ora, levantando-se grande temporal de vento e de ondas, se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava à polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe, pessoal, talvez você faça essa pergunta hoje: quem é este que pode fazer o vento parar, que pode fazer o mar se acalmar? E este é Jesus. Este é o nosso, o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Messias, aquele que veio para nos colocar no reino vindouro. E que hoje nós podemos participar deste reino presente. E aqui em Mateus capítulo 5, ele dá a forma para nós sabermos como é o reino vindouro. Vamos ler aqui o capítulo 6 de Mateus, verso 5, e vamos finalizar com esse texto. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas ou nos cantos nas praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e a teu pai que vê em secreto te recompensará. E aqui vamos entrar na oração do Pai Nosso, no verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, venha o teu reino aqui, agora, e faça-se a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Meus irmãos, espero que você tenha gostado desse estudo. Se você quer aprender mais, eu recomendo novamente, compre esse livro para você aprender lá sobre o tabernáculo. Mas da mesma forma que o tabernáculo ele tinha que estar, Deus queria habitar no meio do tabernáculo, hoje ele quer habitar dentro de nós. Dentro de nós. Ele quer colocar o seu reino hoje dentro de nós, para nós não vivermos uma vida no mundo e uma vida na igreja. Nós temos que viver uma única vida com Deus. E isso quer dizer o seguinte: nós não podemos ter uma vida no mundo sem uma conduta dos ensinos de Deus, sem ter uma vida de fé em Deus, confiando em Deus. Ou seja, você vai para a igreja, tem uma vida de santidade dentro da igreja. Agora eu vou ficar santo. Não. Você tem que ter essa vida na igreja, no seu trabalho, no ponto de ônibus, aonde você estiver. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha compreendido o que é o reino de Deus hoje na nossa vida.
E se você ficou com alguma dúvida, pergunte, que eu estou aqui para lhe ajudar também, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo.